Olá, bom dia para você, ótima segunda-feira. Hoje é 22 de maio, estamos aqui para mais uma meditação e o título de hoje é Diga Não à Heresia. Convido você a ficar até o final, tá espetacular o tema de hoje. Nós vemos momentos em que nós precisamos cuidar muito, muito mesmo com a heresia. Talvez você ficou aí com receio da imagem que eu coloquei, né, no vídeo de uma serpente. A serpente, bom, você sabe, já surgiu ali no Éden, né? Foi o animal que o diabo escolheu para seduzir Eva, e ela tem o símbolo de sagacidade, né? O animal mais sagaz ali. E de fato, hoje existem muitas serpentes, nós temos que cuidar muito. Serpente ou outro símbolo, né? Lobo. Os lobos estão por aí, alguns disfarçados de ovelha, a gente tem que cuidar bastante. Bastante mesmo. Vamos para o texto bíblico? O texto bíblico se encontra no livro de Judas, só tem um capítulo, então só existem versos. Versículo 3 diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário, olha que legal, que interessante, Judas viu a necessidade, né? Resolve mudar o assunto. Senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los, né? A lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Heresia é um falso ensinamento que carrega consigo um alto potencial, né, para nos distanciar de Deus e da verdade. Sua prática implica uma conduta errada que conduz à perdição. Então, por mais que tenha verdades misturadas com a mentira, não é uma coisa tão simples assim, pode nos levar à perdição. O autor da epístola de Judas trata dessa questão. Ele inicia uma apresentação de sua relação com Jesus e com o principal líder dos cristãos, Tiago. Judas era servo, né, literalmente escravo de Cristo. Esse era outro modo de dizer que Cristo era seu Senhor. Né? Era escravo, conectado, ligado a ele, tá certo? Então, ele era irmão de Tiago, né? Os nomes Judas e Tiago eram bem comuns naquele tempo, inclusive na família de Jesus e no grupo de seus discípulos. O Tiago aqui mencionado foi um dos irmãos de Jesus, né? Eles se converteram após a ressurreição. Então, este Judas também era um dos irmãos de Jesus. Assim nós cremos. Não confunda com Judas Iscariotes, tá? Esse aqui era o Judas, irmão de Tiago, que ambos eram irmãos de Jesus. Alguns creem que talvez fossem irmãos por parte de pai. Não há um consenso, né, uma certeza firme a respeito disso, mas também não é um ponto tão preocupante assim, ok? Muito bem. A intenção de Judas inicialmente era escrever sobre a salvação. Se ele tivesse feito isso, podemos imaginar que destacaria o amor de Deus, sua graça, a dádiva de Cristo, a cruz, o perdão dos pecados, enfim, etc. A expressão que ele usa é nossa comum salvação, porque embora sejamos diferentes uns dos outros e tenhamos conhecido o evangelho de diferentes maneiras, a salvação que Deus oferece é a mesma para todos. Todos nós encontramos salvação apenas por intermédio de Cristo. No entanto, o autor ele rapidamente menciona que ele acabou, né, não escrevendo sobre isso, pelas circunstâncias que a igreja enfrentava. Outro tema estava ali ocupando os pensamentos dele, né, de modo que ele se sentiu obrigado a escrever sobre o que o preocupava, como orientação para seus irmãos na fé. Falsos mestres haviam invadido a igreja e deturpado a doutrina. Quando um bom pastor vê o rebanho em perigo, ele não fica acomodado, mas se empenha para protegê-lo. E olha que interessante essa frase aqui que o pastor Emilson colocou na meditação, o autor da meditação colocou aqui. A tolerância é algo bom, mas nunca a favor da heresia. Tem uma frase que eu gosto, sempre tem aqueles que já levam para outro lado e, bom, eu ia falar algo aqui, não, melhor não, né? Mas é uma frase que diz assim: quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Eu acredito muito nessa frase.
Acredito sim. Se a gente poupar o lobo, a ovelha será sacrificada. Então o lobo não se poupa, não. Lobo não se poupa. Não tem que ter lobo próximo, perto, muito menos dentro do rebanho. Então toda heresia tem que ser combatida sim, porque senão pode levar muitos a se perder. Hoje, essa meditação mesmo, a gente poderia ficar aqui horas. Talvez horas não, mas, ó, claro, é um tema que poderia levar horas se tivesse uma discussão, várias pessoas aqui para a gente conversar. Mas o que eu posso dizer para você, pelo menos dando uma pincelada, né, ficando aí na superfície, hoje o advento da internet é uma das coisas que mais tem trazido a ignorância à tona. É questões de gente marcando data para a volta de Jesus, é gente não acreditando no dom profético, é pessoas. É uma série de coisas, né? Não atacando assuntos que são fundamentais na igreja, como o dízimo, não precisa dar o dízimo, enfim, é uma série. Tem gente acreditando até que a Terra é plana, com tudo que a gente tem de ciência hoje. Então, a gente tem que ficar ter muito cuidado, né, para não cair em falácias, em temas que apenas polemizam, né, e não trazem nenhum resultado para a doutrina, para a fé e para o nosso crescimento. Terminando aqui a meditação, preste atenção à carta de Judas. Ela nos diz que devemos, em nossa trajetória cristã, viver confiantes no poder de Deus e apegados à sua palavra, recusando qualquer envolvimento com os falsos mestres e seus ensinos. Eles receberão o justo juízo de Deus. É o que está aguardando a cada um deles, né? É a decisão que eles tomaram. Nós, porém, se formos fiéis, e eu faço votos para que eu e você sejamos fiéis, teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe e que possamos permanecer firmes ao assim diz o Senhor e não ao assim diz o cantor, o pastor, enfim, qualquer que seja que esteja indo contra a palavra de Deus. Sempre temos que fazer como os bereanos, né? Confirmar se aquilo é de fato verdade. Bom, a meditação hoje foi talvez a mais longa até agora, mas eu creio que é importante a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Um grande abraço para você, bênçãos de Deus na sua vida e até a nossa próxima meditação. Tchau, tchau.